Dando continuidade ao que nós começamos lá na segunda-feira, quando vimos o conceito de trabalho apenas, hoje a gente vai ver como é que isso se complementa com as definições de energia cinética e de energia potencial, em especial potencial gravitacional, é o que a gente vai ver hoje, tá? Recapitulando, nós vimos como exemplo da ligação entre trabalho e energia, o exemplo da usina hidrelétrica, né? Na usina hidrelétrica, o que que a gente percebe, né? O que que a gente enxerga? Que para produzir energia, é preciso, em primeiro lugar, acumular água a uma altura grande em relação ao curso normal do rio. Eu faço isso porque eu preciso acumular energia potencial. Então, aqui em cima, eu tenho um grande reservatório de energia potencial gravitacional. Na medida em que eu libero a água para descer, eu transformo essa energia potencial em energia cinética. A água troca altura por velocidade, tá? E lá, quando a água vai girar, quando a água vai girar a turbina, né, lá embaixo, essa energia cinética vai ser transformada em trabalho, e o trabalho, aí sim, em energia elétrica por meio do processo de indução eletromagnética, tá? O que nós chamamos usualmente de energia mecânica é a soma das energias cinética e potencial, tá? Então, aqui visto no recorte da usina, né? A gente tem, então, fase 1 aqui em cima, energia potencial, fase 2, energia cinética, fase 3, transformação da energia cinética em trabalho, e aí depois o gerador vai fazer o trabalho de transformar a energia, o trabalho em energia elétrica, tá? Eu não sei se eu cheguei a falar com vocês, sabem como esse processo ocorre? De gerar energia a partir de trabalho mecânico, energia elétrica. Já Ô, viram isso com o professor de professor, eletricidade? Oi? eu já trabalhei numa hidrelétrica, na construção, né? Na parte Uhum. mecânica, na montagem. Então tem aquelas partes do vertedouro, tudo, mas eu não sei assim como funciona o processo, né? Era mais o serviço de montagem. Mas aí tem pouco conhecimento. Onde eu também participei de uma montagem de uma turbina a vapor, entendeu? Com a turbina da Siemens até. Tá. Daí eu queria saber se o processo basicamente seria o mesmo, porque lá gera vapor, né? Tem uma caldeira que ela Para aquece a gerar energia água, elétrica, né? e isso aí. Ele usa o vapor, né, de alta pressão para movimentar a turbina e a turbina gera energia, entendeu? É o O- mesmo princípio? é o mesmo princípio. O princípio é o seguinte: o que é indução eletromagnética, tá? Se vocês pegarem um pedaço de ímã, vou botar um ímã assim que é mais fácil de vocês associarem a imagem, tá? E deixar esse ímã parado no espaço, ele gera um campo magnético em torno dele, que é aquele campo chamado magnetostático, tá? Se eu pegar esse ímã e movimentá-lo, esse campo magnético dele, que era estático, ele se torna variável no tempo, tá? Toda vez que eu tenho um campo variável, magnético variável no tempo, ele induz, por isso o termo é indução, uma corrente elétrica em torno dele. Então, se você pegar um ímã e passar ele, né, agitá-lo perto de um fio elétrico, dependendo da intensidade, né, claro que você vai conseguir agitar, você vai medir uma corrente elétrica que vai aparecer nesse fio. Não é mágica, é a natureza que é assim. O processo inverso também é verdade, tá? Toda vez que você tem corrente elétrica passando em algum lugar,
ela gera um campo magnético em torno dela. Então, se você tem um fio, qualquer fio, tá, com corrente circulando aqui, em torno desse fio você tem um campo magnético. Então, tanto a corrente elétrica gera campo magnético, quanto o campo magnético variável gera corrente elétrica. Então, o que que você tem aqui? Quando a turbina está parada, o campo magnético que é criado aqui dentro, ele é estático. Tá? Quando a turbina gira, as pás são giradas, ela transforma esse campo magnético em variável. E aí, isso vai surtir como efeito o aparecimento de uma corrente elétrica aqui. E aí a estrutura do gerador ela é feita para quê? Para fazer isso e depois transformar a voltagem, filtrar, porque essa energia ela é gerada de uma maneira, digamos assim, mais bruta, né? Tá? Mas a palavra, o fenômeno aí que a gente usa, né, para fazer essa geração de energia é esse. Se vocês olharem as pás eólicas, é o mesmo princípio. Você está pegando energia de alguma coisa, energia mecânica, e fazendo uma pá, uma hélice girar. No fundo, a turbina é um tipo de hélice, alguma coisa que você vai girar, né? E o que que você tem lá dentro? Um campo magnético que ela vai transformar esse campo magnético em variável no tempo, e isso vai ter como consequência o aparecimento de uma corrente elétrica. Tá? Se vocês tiverem muito cuidado, eu tenho medo de falar em experimentos por conta disso, né? Às vezes você fala, o cara não tem muito cuidado, né? Mas se vocês tiverem um ímã natural em casa e uma lâmpada daquelas fluorescentes, daquela comprida, experimenta passar o ímã perto da corrente, da lâmpada em funcionamento, que você vai ver o que acontece. Vai dar choque não, né, professor? Não, você vai ver que ele vai causar um monte de alterações lá na fluidez a luz vai ficar cheia de irregularidades. Eu vi o cara fazendo uma experiênciazinha, mas eu não acreditei muito não. Ele pegou um ímã. Esse ímã de alto-falante, né, que tem aquele é vazado no meio, ele é vazado no meio. Daí ele enrolou vários voltas de cobre e colocou no meio, colocou dois lados soldado e acendeu a luz. Eu não acreditei muito não. Ele pegou, peraí, repete, ele pegou o ímã, enrolou o fio no ímã. Alô? Tá me ouvindo? Alô, vocês estão me ouvindo? Todo mundo, eu caí. Não, só ouviu agora? Não, agora sim. Ah, então, ele pegou um ímã, desse que é vazado no meio, daí ele Tá. pegou um pedaço de cobre, enrolou na extremidade por dentro da volta do ímã, e daí Uhum. as extremidades do fio ele colocou no positivo e no negativo, daí a luz fluorescente ela ficou um pouco incandescente. Isso é possível? Sim, sim, porque ele está agitando, né, o campo eletromagnético quando ele faz isso. Ah, achei legal, falei, pô, já O é uma maneira segredo, também o de ter uma segredo, energia limpa, né? o segredo todo é movimento. Na verdade é uma energia limpa, né? Ela não necessariamente ela é renovável, né? Esse é o outro ponto, né? Mas o que eu, pera, deixa eu ver se eu pego um vídeo aqui para mostrar para vocês sobre isso. Mas é o princípio o princípio da usina. Deixa eu botar esse vídeo aqui para vocês. Olha só, o que o cara está fazendo aqui? Deixa eu só parar e voltar um pouquinho. Vocês estão vendo o vídeo, né? Sim, também, sim. Tá. O que que acontece aqui? É, isso aqui é um transformador, tá? Como é que você é, induz
como é que você transforma a corrente de uma tensão para outra? No transformador, não existe contato, isso aqui é isolante, tá? Não existe contato entre esta bobina e esta bobina. Tá? Os fios não se tocam, nem podem se tocar, senão não transforma. O que que você faz aqui? Quando você liga o circuito, a corrente elétrica gira nessa bobina aqui. É um fio enrolado. Tá? Ao fazer isso, ela cria um campo magnético variável no tempo assim, como eu estou passando aqui com o mouse. Tá? E esse campo magnético ele vai induzir uma corrente elétrica neste cara e vai acender a lâmpada. É isso que ele vai mostrar aqui no vídeo. Então, mas não tem nada de corrente elétrica, ele próprio faz a corrente? Sim. Ah, então o vídeo do cara faz sentido, então. É. Olha só, uma não toca na outra, tá vendo? O campo magnético gerado, essa daqui tem corrente passando nela, né? Ela está ligada no fio, tá vendo? Aí a corrente elétrica está circulando aqui e ela está induzindo corrente elétrica no outro aqui. Ah, então foi basicamente isso aí Que o cara fez. o cara fez desse jeito aí mesmo. Isso. Agora repara, ele tem que movimentar, tá vendo? Entendi. Mas se ficar parado, ela não fica acesa? Se for corrente contínua, não. Ah, entendi. Porque a corrente contínua não vai gerar um campo variável no tempo. O segredo todo aí é que o campo magnético tem que ser variável no tempo. Ah, agora eu entendi. Entendeu? Legal, entendi. Então, sempre. Como é que a gente faz para gerar energia? A partir do trabalho. Eu preciso que o trabalho seja usado para que o campo magnético passe a ser variável no tempo. Se eu não tiver isso, nada feito. Eu lembro mesmo que ele não ficava parado, entendeu? Ele sempre ficava em movimento É, para manter ela. para manter. Porque o que que acontece? Quando você está com o ímã parado, o campo é estático. Ele tem até aquelas linhas. Quando você fica agitando ele, ele começa a ser variável no tempo. E aí ele induz uma. Do mesmo jeito, é que os nossos equipamentos eletromagnéticos, eles têm uma certa blindagem. Blindagem magnética é um assunto super interessante. Do ponto de vista industrial, então, ele é um problemão, tá? Um dia a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Mas o que acontece? Se você chegar perto de um fio com um pouquinho mais de tensão, né? E você tiver uma bússola magnética mesmo, claro, né? Não a bússola do celular, né? Se você passar essa bússola perto de um fio, ela fica agitada. Se for corrente alternada, ela vai ficar chacoalhando ligeiramente. Se for corrente contínua, ela vai te dar a indicação errada do norte, porque ela vai alinhar com o campo magnético do fio. Ah, entendido. Beleza. Tá? Então, a energia eólica, energia hidrelétrica, né? Falando das fontes, né? Eólica, hidrelétrica e a hidrelétrica de submersão, que são umas usinas que não têm. Existem umas usinas mais modernas que elas não têm a barragem, tá? Elas são construídas em rios de grande velocidade e daí a turbina ela não fica recebendo a água que vem descendo, mas sim a água que fica passando pelo rio. A hidrelétrica do Rio Madeira é assim. Aí o rio não precisa ter, o rio tem que ter um volume grande, claro, né? Mas ele tem que ter velocidade natural, né? Aqui você tem, nesse tipo de usina mais tradicional, uma velocidade forçada. A água não passa nesse rio com essa velocidade, né? Tá? Mas é assim que se faz para gerar energia. A energia solar é diferente, tá? Lá você usa a energia eletromagnética que vem do Sol para arrancar elétrons da placa e aí ele gera corrente elétrica. Tá? Bom, então vimos como é que trabalho, né? Falamos sobre trabalho gerando energia cinética. Energia cinética a gente vai ver que pode gerar energia potencial ou o inverso.
Vamos começar isso com um exemplo. Olha só. O que a gente chama de energia cinética? Cine, toda vez que vocês verem cine, isso quer dizer movimento. Cinema, né? Desenho em movimento. Então, cine é energia de movimento. Quando a gente deixa um objeto cair a partir do repouso, né? Pega o objeto, bota ele aqui no alto, solta. Ele cai puxado pela terra. O que acontece? Ele tinha altura e ele vai perdendo altura e ganhando velocidade. Na linguagem da energia e trabalho, a gente vê que ele tinha energia potencial e desceu ganhando energia cinética e perdendo potencial, como se ele fosse fazendo uma troca, tá? E quem faz essa troca é o trabalho devido à força-peso que nós vimos na aula passada. Aí vamos ver como é que fica, por que a gente usa uma definição matemática de energia cinética. Eu estou usando uma abordagem aqui para fugir das integrais, tá? E da maneira mais formal, que eu acho que não é o melhor caminho para o curso de vocês, tá? Só recordando um pouquinho, ó, se a gente usa lá aquela equação de Torricelli na cinemática, para esse caso, nós vemos o seguinte: para um objeto que é abandonado com velocidade zero de uma altura h qualquer, né, a velocidade com que esse objeto vai chegar no solo, vai chegar no y igual a zero, vai ser igual à velocidade final 2gh, tá? E aí, a gente pode ver, então, que gravidade vezes a altura de onde o objeto caiu é igual à velocidade que ele vai atingir, dividido por 2. Na aula passada, nós vimos o trabalho realizado pela força-peso nesse mesmo deslocamento, né, do objeto caindo. Então, o trabalho é o peso, deslocamento, cosseno do ângulo entre o peso e o deslocamento. No caso do movimento de queda, lembrando que o peso aponta para baixo e o objeto se desloca também para baixo. Então, 0 grau entre os dois, o trabalho é mgh. GH é igual a metade da velocidade final ao quadrado. Então, se eu substituo isso aqui, eu chego numa equação que me diz que o trabalho realizado é igual a massa vezes metade da velocidade final. Esse termo é o que a gente define como energia cinética, tá? Então, energia cinética é isso aqui, metade da massa vezes a velocidade ao quadrado. A gente vai usar, eu vou usar aqui para energia cinética K. Alguns livros usam EC, outros livros usam EK também, tá? É a mesma coisa, é a mesma definição, é só uma questão de opção, tá? Se a gente pensar num processo inverso, quando eu jogo um objeto para cima, né? Agora nós temos que o objeto se desloca verticalmente para cima e o peso continua apontando para baixo. Então a gente tem um ângulo não mais de 0 graus, mas um ângulo de 180 graus entre o objeto que foi lançado, entre o deslocamento do objeto e o peso, tá? Boa noite, Rubim. Rubim está sem microfone de novo, né? Vou mandar um coração aqui para ele. Nesse caso, o que vai acontecer? Quando eu jogo o objeto para cima, se eu uso de novo a equação de Torricelli, tá? Agora é o contrário, o objeto sai de zero e chega lá no alto, onde ele para de subir, com velocidade final zero. Do mesmo jeito, ó, agora aqui vai ficar zero, né, velocidade inicial, 2gh menos zero. Então, agora eu tenho que g vezes h é metade da velocidade inicial do movimento ao quadrado, quando eu jogo ele para cima. O trabalho, peso, deslocamento e agora cosseno de 180 graus, já que tem 180 graus aqui de ângulo entre deslocamento e peso. Vai aparecer esse sinal de menos 1, aqui fica h menos 0, então menos mgh. Quando eu substituo esse GH por um meio de velocidade inicial, eu vejo o seguinte, que na subida,
né, nós vamos ter que a energia cinética final é zero e a energia inicial é 1/2 de mv0². Ou seja, de novo, a gente está usando a definição de energia e a gente está vendo o seguinte, ó, o trabalho realizado do instante inicial ao final é igual à energia cinética final menos energia cinética inicial. Então, ó, trabalho de um ponto a outro é igual à variação da energia cinética neste mesmo intervalo. Tá? Então, na descida, nós temos que o trabalho é positivo, já que o objeto vai sair de uma energia cinética zero, lembrando que a energia cinética é 1/2 de massa vezes velocidade ao quadrado, né? Então ele vai sair de energia cinética zero e vai chegar em energia cinética máxima do movimento, lá embaixo. Na subida é o oposto. O objeto sai com a energia cinética máxima, vai perdendo energia cinética ao longo da subida até que ele zera. E aí, nesse caso, o trabalho é negativo. Se a gente pensa nos dois movimentos, né, lança o objeto para cima, deixa ele subir até parar e depois deixa ele cair, o trabalho, a variação negativa na subida é igual à variação positiva na volta. Elas se anulam, o objeto sai de zero e volta para o zero. Tá? Tudo bem até aí? Vamos ver agora aquele mesmo exemplo 1 da aula passada, onde nós arrastamos um objeto de 5 kg ao longo de 10 metros, com uma força de 80 newtons, e sabendo que o atrito entre o objeto e a superfície é tal que o coeficiente é de 0,4. Tá? Vocês podem imaginar a Vanessa, que está presente, empurrando um saco de arroz de 5 quilos em cima da mesa. Ela aplica uma força de 80 newtons aqui e vai empurrando o saco de arroz. Certo, Vanessa? 5 quilos de arroz, diz o Giovanni que é a porção diária da Vanessa, né? Verdade isso, Giovanni? Giovanni não tá? Ficou com falta. Bom, como é que a gente fez esse exemplo? Isso aqui é o que a gente viu na aula passada, né? O objeto sai do ponto A, vai até o ponto B, porque é empurrado pela força F. Essa força F é a tal força de 80 newtons. O objeto é puxado para baixo pela terra, empurrado para cima devido à pressão que exerce na bancada pela força normal exercida pela bancada, e o movimento tem uma oposição da força de atrito. Então, aplicando a definição geral de trabalho, que trabalho do ponto A ao ponto B é igual à força aplicada vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Então, ó, trabalho realizado pela força aplicada a F. F, deslocamento, cosseno de zero. 0 graus entre o objeto e o deslocamento. O deslocamento ocorre assim, né? Ao longo de uma linha reta. Trabalho da força de atrito. Força, deslocamento, 80 graus. O objeto se desloca da esquerda para a direita e o atrito se opõe, 180. Peso e força normal não realizam trabalho porque ambas formam 90 graus com o deslocamento. Cosseno de 90 graus é igual a zero. Então, as duas forças que realizam trabalho são força aplicada e força de atrito. Quando a gente substitui a equação da força de atrito e os valores fornecidos no exemplo, a gente chega à conclusão que o trabalho realizado aí foi de 600 joules. Tá? E agora? O que a gente pode fazer para trabalhar com a energia? Se nós quiséssemos saber qual a velocidade que esse objeto atingiu por conta desse movimento, usando apenas lei de Newton
e cinemática, nós teríamos esse trabalhão aqui, ó. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Isso nos leva a calcular a aceleração. A partir da aceleração, usando a equação de Torricelli, a gente pode calcular a velocidade final do movimento. Tá? Então, isso aí seria o caminho baseado apenas na lei de Newton, sem usar o conceito de trabalho e energia. E a gente vai ver agora como é que ficaria isso usando energia. Tá? Usando que trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo, energia cinética 1/2 da massa vezes a velocidade final ao quadrado, e trabalho é igual a variação da energia cinética. Tá? Então, nós já vimos para esse movimento que o trabalho é de 600 joules, sabemos quanto é a massa e queremos saber a velocidade final. E sabemos que a velocidade inicial é 0. Então, fica muito fácil. Tá? Isso aqui é o cálculo que nós já fizemos. Tá? O trabalho é igual a 600 joules. O trabalho é igual à variação da energia cinética. Tá? Então, 1/2 da massa vezes a velocidade final ao quadrado, menos 1/2 da massa vezes a velocidade inicial, que é 0 ao quadrado. Tá? Nem coloquei esse termo. Se isso é igual ao trabalho, então o 5 passa para cá, o 2 passa para lá, extraindo a raiz, está aqui a velocidade final do movimento. Tá? Então eu não tive aquela trabalheira toda lá usando, para fazer o exercício usando direto a lei de Newton. Tá? Dúvidas nesse, pessoal? Acabei nem perguntando, desculpa. Tudo tranquilo? Querem olhar com mais calma? Fiquem à vontade. Posso prosseguir, então? Pode sim, professor. Legal. Vamos ver outro exemplo agora? Vamos deixar agora um objeto com 2 kg cair de uma altura de 45 metros, não forçado, né? O objeto vai ser abandonado a partir do repouso, tá? Aqui o 3 segundos é só para enfatizar que a gente vai desconsiderar as forças de atrito, tá? Vamos considerar desprezível nesse exercício o atrito. Então, em termos de trabalho, nós já vimos que peso, massa vezes gravidade, deslocamento e o ângulo entre peso e deslocamento na descida, 0 graus, cosseno de 0 é 1. Então, o objeto vai, a força-peso, perdão, vai realizar sobre esse objeto um trabalho de 900 joules na descida. Legal. Como eu sei disso, eu não preciso ter essa trabalheira toda para calcular a velocidade final. Olha como é que fica curtinho. Ó. Eu sei que a energia cinética lá no início é 0 porque o objeto estava parado. Eu sei que a energia cinética final do objeto é isso daqui. Eu sei o valor da massa e não sei o da velocidade. Tá? E eu sei que o trabalho total realizado é de 900 joules, porque trabalho de I para F é igual a energia cinética final menos energia cinética inicial. O trabalho nós vimos que é 900. A energia cinética final é 1/2 da massa do objeto, que é 2, vezes a velocidade final ao quadrado. Energia cinética inicial é 0, porque o objeto estava parado. Então, velocidade final, raiz de 900, ou ainda a velocidade final. Aqui eu vou escolher o sinal negativo, porque eu sei que o objeto está descendo, né? Então, menos 30 metros por segundo. Curtinho assim, facinho assim, quando a gente usa o conceito de energia. Que também serve quando eu pego esse mesmo objeto de 2 kg e jogo ele para cima com essa velocidade, tá? Também desprezando o atrito. Como é que eu resolvo nesse caso? Ao invés de ter toda essa trabalheira aqui, né?
que nós sabemos? Que o trabalho é igual a peso, deslocamento, cosseno de 180 graus agora, porque o objeto está na subida, né? O peso aponta para baixo e o deslocamento do objeto é para cima. Então, o trabalho realizado pelo objeto é de menos 2 kg, vezes 10 da gravidade, vezes 45, é um trabalho de menos 900 joules. Professor, Oi? quando tá subindo é cosseno 180, né? E quando tá descendo é? Zero, olha só. Zero. Ah, tá, beleza. O que acontece na descida? O peso aponta para baixo, tanto na subida quanto na descida, tá? Sempre para baixo. Para desespero das mulheres, o peso aponta para baixo. Na subida, o objeto está se deslocando para cima, então o deslocamento é para lá. Então o ângulo é de 180. Na descida, o objeto se desloca para baixo, então o ângulo aqui é 0 grau. Tá? Por isso que na subida fica menos 900. Tá? Aí agora, em vez de ter esse trabalho todo aqui, que é a solução cinemática que a gente vinha fazendo, olha como é que fica simples. Trabalho realizado, já vimos que é menos 900 joules. Tá? Energia cinética na subida. Ela vai ser igual... Aliás, minto, do jeito que eu formulei aqui, é um pouco diferente. Só um minutinho. Vou fazer aqui de um outro jeito que eu acho... Ups! Em vez de pegar a borracha, eu peguei o borrador. Vamos pensar de outro jeito aqui no quadrinho que eu acho que vai ficar melhor para vocês do que eu coloquei ali. Ó, joguei o objeto para cima, certo? Ele subiu e eu não sei até onde ele vai subir. Vamos fazer diferente agora. De quanto é esse H? Eu sei que ele foi lançado com uma velocidade de 30 metros por segundo. Ok? Então, o que acontece? Energia cinética inicial, 1/2 da massa vezes a velocidade inicial ao quadrado. A massa do objeto é 2, né? Então, a energia cinética inicial vai ser igual a 1/2, 2 da massa, 30 ao quadrado. Energia cinética inicial, então, 900 joules. Energia cinética final é zero, porque ele sobe até parar, sobe até zerar a velocidade. E o trabalho dele na subida? O trabalho na subida vai ser peso, 2 vezes 10, vezes o deslocamento que ele vai ter, de 0 até h, vezes cosseno de 180, então negativo. Agora eu vou juntar esses resultados aqui. Tá? Como? Trabalho é a energia final menos a energia inicial. Trabalho para ir da I a F. Tá? Então, trabalho menos 20H. Energia cinética final, 0. Energia cinética inicial, 900. Logo, o H vai ser igual a 45 metros, né? Que é o 900 dividido por 20. Tá? Quem quiser fazer assim, fica à vontade. Tudo bem até aí? Professor, esses cálculos vão ficar nos slides? Posso deixar. Posso deixar sim. Eu salvo uma versão com esses cálculos aí. Mas eu estou filmando também. Então, olha só. Vamos falar agora de energia potencial para a gente fechar o círculo, né? Quando eu lanço um objeto para cima, ele sobe, perdendo a energia cinética que ele recebeu lá embaixo, quando foi lançado, e ganhando altura.
A energia potencial gravitacional, ela vai estar associada a essa altura. Por quê? Do mesmo jeito, quando eu pego um objeto, coloco ele no alto e deixo ele cair, pelo fato dele estar lá no alto, ele vai ganhar velocidade, ele vai ganhar energia cinética. E a gente chama essa energia que fica acumulada no objeto de energia potencial gravitacional. E como ela aparece aqui, lá na hora que eu faço o cálculo do trabalho, né, a gente vai definir energia potencial gravitacional como produto da massa pela aceleração gravitacional pela altura do objeto. Por quê? Quanto mais alto estiver um objeto, maior vai ser a velocidade que ele vai atingir. Quanto mais massa tiver esse objeto, maior vai ser a força que eu vou ter que fazer para parar esse objeto, né? Então, por isso, a energia potencial gravitacional, ela é esse produto da massa vezes gravidade vezes altura. Tá? E aí, as nossas aplicações ficam muito mais interessantes, porque o que a gente observa é o seguinte: na medida em que o objeto desce ou sobe num lançamento, ele fica trocando energia cinética por potencial e vice-versa, mas se não tiver atrito, uma dessas energias ela permanece constante, tá? Que é o que a gente chama de energia mecânica. Quando eu jogo um objeto para o alto, se eu for bem preciso, né, vertical mesmo, ele vai subir, parar de subir e depois cair e chegar aqui embaixo com a velocidade de mesmo módulo do lançamento, ou quase. Por quê? Ele subiu, perdendo velocidade, perdendo energia cinética, ganhando potencial. E na volta, ele desce, perdendo energia potencial e ganhando cinética. Por isso que se você cuspir para o alto, cai em você. Se você der um tiro para o alto e ficar embaixo, você acabou de se matar, né? Dependendo de onde pegar o tiro, porque a bala volta com a mesma velocidade, tá? Então, ó, o que é energia mecânica? É a soma das energias cinética e potencial. A barragem, por exemplo, você acumula água numa altura grande para que ela tenha energia potencial. E essa energia potencial vai ser transformada em cinética no final da trajetória, e essa energia cinética que vai realizar trabalho lá no girar a turbina, tá? Eu fiz umas simulações aqui com dados para vocês acompanharem, ó. Vamos viajar aqui na bolinha sendo lançada. 1 quilograma de massa, vou jogar o objeto para cima com 30 metros por segundo de velocidade. Claro que não eu, né? Alguma máquina, porque eu não consigo lançar isso, tá? O cronômetro foi disparado. O objeto estava na Terra, coordenada 0, e foi lançado com essa velocidade. Na medida em que o tempo vai passando, o objeto vai ganhando altura. Tá? Então, ó, saiu de 0, foi para 5,8 e tal, mas vai perdendo velocidade. Perder velocidade significa reduzir a energia cinética. Então, ele saiu com uma energia cinética de 450 e vai perdendo. Mas ele saiu com uma energia potencial 0 e ela vai subindo. Na medida em que esse cara aqui reduz, esse cara vai aumentando. Até que lá no final, os 450 joules de energia cinética que estavam aqui vieram para cá. E o 0 grau de energia potencial que estava aqui veio para cá. Em qualquer instante, a soma dos dois permaneceu a mesma. Tá? E se ela não permanecer a mesma, foi efeito do atrito, e é assim que se estuda atrito. Tá? No processo, então, de lançamento do objeto para cima, nós temos que a energia cinética ela vai caindo com
tempo, enquanto que a energia cinética vai aumentando com o tempo. Mas a soma das duas está aqui, permanece estática. Então, assim, quando a gente transforma energia, o máximo de energia que eu posso ter é a energia que eu tinha inicialmente, né? Na realidade, eu não consigo ser tão eficiente assim. Não existe aí, por uma série de motivos que vocês vão ver lá em fenômenos do transporte ou termodinâmica, não sei qual é o nome da disciplina, vocês vão ver que eu não consigo fazer uma transformação de energia mecânica em energia elétrica ou em energia térmica de 100%. Eu sempre tenho uma perda, e a natureza impõe essa perda, e é assim que a gente calcula rendimento dos motores e das máquinas em geral. Tá? O termo sistema conservativo, ele é aplicado para aqueles sistemas onde eu posso desprezar a perda. A perda aí não é o melhor termo, né? Energia nunca se perde, ela se transforma, tá? Quando a gente fala em perda de energia, entendam uma transformação indesejada de energia. Por exemplo, eu quero usar energia elétrica para aquecer a água no chuveiro, né? Mas eu não consigo transformar toda a energia elétrica que o chuveiro recebe em energia térmica na água. Por quê? Eu tenho algumas perdas no processo. Eu tenho algumas transformações que ocorrem da energia em outras energias que elas são vistas como um desperdício. Um exemplo talvez mais fácil de entender. Quando eu quero iluminar alguma coisa, eu pego a energia elétrica, forneço energia elétrica a um sistema, que ele vai gerar energia luminosa. Mas ele também aquece. Por mais fria que seja uma lâmpada, né, ela tem um ligeiro aquecimento. Mesmo se for uma lâmpada de LED, né, ela não está exatamente a temperatura ambiente, ela está quase. Por isso que ela é mais eficiente que a lâmpada de filamento. A lâmpada de filamento, para gerar energia elétrica, ela gerava muita energia térmica. Na realidade, era um aquecedor mais eficiente do que uma lâmpada. Tá? Então, transformação de energia cinética em energia potencial. E agora, espera aí que eu passei. E o que acontece no processo inverso quando eu deixo o objeto cair? Então agora, estamos lá no alto, cronômetro parado, objeto parado. Soltei o objeto e comecei a cronometrar. Na medida que o tempo passa, agora o objeto vai ganhando velocidade. A velocidade aparece com sinal negativo porque ela está apontando para baixo. Mas vem perdendo altura. Em termos energéticos, isso significa que o objeto vai ganhando energia cinética e perdendo energia potencial. O que ele está fazendo? Ele está trocando potencial por cinética. E a soma? Não muda. Está ela aqui. Vai em 450 do início ao fim. Ela era toda potencial gravitacional e virou toda cinética de movimento no final. Os 450 joules de energia potencial que o objeto tinha aqui em cima, ele agora tem de energia cinética. Por outro lado, o 0 joule de energia cinética que ele tinha lá no início, ele tem agora de energia potencial. Então aqui, ó, ao inverso do gráfico que nós vimos antes, a energia cinética aumenta e a energia potencial vai diminuindo, e a soma das duas, se eu desprezo o atrito, não se altera do início ao fim. Tá? Beleza? Vamos praticar? Vou fazer uns exemplos aqui com vocês. Tá? Primeiro deles, na verdade eu já fiz, né? Ah, não fiz assim. Ó. Vamos considerar o seguinte: um objeto de 2 kg é abandonado a partir do repouso lá do alto, e a gente pode desprezar o atrito.
Pergunta: qual é a velocidade final desse objeto? Em que velocidade ele chega lá embaixo? Então, ó, o objeto com 2 kg, altura inicial 45 metros, velocidade inicial 0. Velocidade inicial 0, energia cinética inicial 0, já que a energia cinética é 1/2 da massa vezes velocidade ao quadrado. Energia potencial inicial, massa, gravidade vezes altura. 2 kg, gravidade 10, altura 45, 900 joules. Energia cinética final, não sei. O objeto vai ser abandonado e vai aumentando de velocidade. Ele tem massa de 2 kg, mas eu não sei qual vai ser a velocidade dele lá embaixo. Energia potencial final, 0, porque ele vai chegar no solo. Então, ó, a energia inicial é 900, né? Lembrando que a energia mecânica é a soma da cinética mais a potencial. Então, a energia inicial é 0 mais 900, então 900. A energia final é 1/2 de 2V final ao quadrado menos V inicial ao quadrado, que é 0. Então, 900 é igual à velocidade final ao quadrado, logo a velocidade final é de 30 metros por segundo. Tá? Bem mais curtinho do que os exemplos que a gente viu antes. Se eu agora pego um objeto de 4 kg, lanço esse objeto para cima, esse negócio está mais rápido do que eu imaginava, com 40 metros por segundo de velocidade, eu posso calcular a altura que esse objeto vai chegar? Posso, está aqui. Tá? Estão os dados do problema aqui repetidos. Ó. O objeto de 4 kg é lançado para cima com 40 metros por segundo, sobe até parar, sai da origem e chega aonde? Qual é a altura final dele? Energia cinética inicial, 1/2 da massa vezes a velocidade inicial ao quadrado. Então, 1/2 massa 4 kg, velocidade inicial 40. 3.200 joules de energia cinética inicial. Energia potencial inicial, altura inicial 0, energia potencial inicial 0. Energia cinética final, sobe até parar, sobe até chegar em 0 de velocidade e 0 de kf. Energia potencial final, massa, gravidade, altura. Massa 4, gravidade 10, altura minha incógnita. Tá? Então, somando cinética e potencial inicial, 3.200 joules. Essas duas aqui. Energia potencial mais cinética final, está aqui. 40 vezes H. Como o sistema é conservativo, ou seja, não tem perda de energia, as duas são iguais, logo 3.200 igual a 40H, 3.200 dividido por 40, 320 por 4, o objeto sobe até atingir 80 metros. Tá? Fica bem mais fácil, né? Ninguém concordou. O cálculo, pelo menos, é mais fácil de fazer do que das outras. O cálculo é bem mais fácil. E alguns exercícios que são muito complicados, esse agora que eu vou fazer com vocês, ele é muito complicado de fazer. Eu nem me arrisquei a fazer esse exercício com vocês usando só as leis de Newton, e vocês vão ver que dá para fazer um pouquinho mais trabalhoso, mas dá. E é um exercício que é, especialmente para o curso de manutenção, eu acho que é bem importante para que vocês entendam o que o atrito faz, tá, no processo. Então, vou fazer isso com mais calma, mais devagar. Ó. Nós temos aqui um objeto com 20 kg, que ele vai ser arrastado ao longo de uma superfície horizontal. Né? Essa superfície, nessa superfície horizontal, ele vai ser empurrado, ou arrastado, como queiram, por uma força de 400 newtons, paralela
a superfície. Tem atrito entre o objeto e a superfície, o atrito é sempre uma perda, tá? E o objeto vai ser arrastado por 5 metros. Depois desses 5 metros, a força de 400 newtons vai deixar de atuar. O que vai acontecer? O objeto vai se deslocar até parar. Por quantos metros? Essa é a incógnita. Então, ó, visualizem assim. O objeto está aqui. Você vem e empurra ele. Plá, 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 ele vai ganhando velocidade. Quando chega aqui, você deixa de empurrar. Ele não vai parar logo, né? Ele vai se deslocar por um período, por uma distância até parar. Não é assim? Empurra um... Depende do atrito, professor. Não, ele não vai parar instantaneamente. Um pouco ele vai se deslocar. Se o atrito, dependendo do atrito e da força... Ele só para se você segurar, né, professor? Sim, ele só para se você segurar. Eu estou dizendo um carrinho, né? Você empurra o carrinho. Quando você solta, ele se desloca ainda. Né? Se você tem um objeto em cima da mesa e você empurra ele, né? Quando você solta, ele se desloca um pouco e para. Quanto maior for o atrito entre a superfície e o objeto, menor vai ser a distância, né? Por exemplo, quando você quer parar um automóvel muito rápido, independente de destruir o carro ou não, você pode colocar uma caixa de brita. A suspensão fica uma maravilha, né? Todo mundo já viu o carro de Fórmula 1 saindo da caixa de brita, né? Como é que fica legal, né? Porque ali ele vai ter um atrito enorme. Mas sempre que você empurra um objeto, ele vai se deslocar um pouco. Não é instantâneo essa parada dele, tá? E a gente pode calcular com esses dados aqui o quanto que o objeto vai se deslocar. Então, olha só. Agora eu dividi o espaço aqui em 3 fases, tá? Então, de A até B, peso para baixo, normal para cima. Eu empurro o objeto, o atrito é contra. E eu venho empurrando o objeto. Estão vendo o homenzinho empurrando aqui. Tá. Chegou aqui, o sujeito, ó, mãos para o alto. Para de empurrar. Até ali, ó, o cara está aqui empurrando. Aqui ele solta. O objeto vai até parar. Nesse trecho, de A até B, eu tenho a força que o cara está realizando para empurrar e o atrito se opondo. Quando ele deixa de empurrar aqui, só o atrito permanece na horizontal. E é esse atrito que vai levar o objeto de volta à velocidade zero, que vai desacelerar o movimento, tá? Vamos fazer a matemática agora, que eu sei que vocês amam. De A para B, nós temos trabalho sendo realizado. Força aplicada menos força de atrito. Força aplicada tem ângulo zero com força de atrito tem ângulo de 180 graus com deslocamento. Por isso o sinal menos, tá? Energia cinética lá no ponto A, zero. O objeto estava parado aqui. Energia cinética lá no ponto B, 1 meio da massa vezes VB ao quadrado. Eu não sei quanto é essa velocidade aqui, tá? Essa velocidade aqui é desconhecida para mim. Legal. O que eu posso dizer a partir desses dados? Que o trabalho realizado de A até B é igual à variação da energia cinética, tá? Então, o trabalho vai ser força resultante vezes deslocamento, e isso é igual a 1 meio da massa, velocidade B ao quadrado. A velocidade A é zero, então ali tem um termo que é 1 meio de mVA ao quadrado, que é zero. Força aplicada, 400. Coeficiente de atrito 0,4, massa 20 kg, gravidade 10, deslocamento 5. Massa 20. Só não sei qual é o valor de VB, mas posso calcular então. Fazendo essa contarada toda aqui, a gente chega a um resultado que VB é 4 raiz de 10 metros por segundo, tá? Só rodar a manivela.
Mas eu não quero parar para fazer isso agora. Legal, então eu sei que o objeto sai daqui, chega até aqui, sai com uma velocidade 0 e chega com uma velocidade 4 raiz de 10 metros por segundo. E daqui para cá, B para C, o que vai acontecer? Qual é a energia cinética em B? 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado. 4 raiz de 10 ao quadrado, ó, é igual a 16 vezes 10, que é igual a... Não, tá certo. É igual a 16 vezes 10, que é igual a 160, tá? E aí, 160 vezes 10, que vem daqui, 1.600 joules. Então, ó, o objeto saiu daqui com 0 de energia cinética e chegou aqui com 1.600 joules de energia cinética. E o que vai rolar de B para C? A única força que vai realizar trabalho daqui para cá é a força de atrito. Então, menos FAT vezes deslocamento. Quem é essa FAT? 0,4 vezes massa, vezes gravidade, vezes o deslocamento. Ou seja, o trabalho de B para C é de menos 80 vezes a distância. E agora, grande finale. Eu sei que esse menos 80 vezes a distância é igual ao quê? É igual à energia cinética que foi perdida. Tá? O atrito dissipou a energia cinética. Então, quando eu igualo essas duas coisas, ó, o trabalho realizado de B para C é igual à variação da energia cinética de B para C, eu tenho que 80 vezes a distância é igual a os 1.600. Logo, o objeto vai se deslocar por 2 metros. Tá? Então, dependendo do grau de polimento da superfície, o quanto que esse objeto vai se deslocar aqui é maior ou menor. E dá para prever de quanto. Tá? Isso é uma técnica que pode ser usada para medir coeficiente de atrito. Professor. Oi? É 2 metros, não é 20, né? É 2 metros. É 2? 1.600 dividido por 80. É 20, né? É 20, desculpa. Nossa, é mesmo. Ó. Olho bom, hein? Não, mas peraí, não pode. Não. 1.600 por 80, 160 por 8. Nossa, é 20 mesmo. Será que tem uma conta errada aqui? Não, não tem. É isso mesmo. É 20 metros. Tá? 20 metros aqui. Depois eu tenho que corrigir o slide. Beleza? Vamos fazer exercício agora? Deixa eu ver se já está disponível para vocês umas brincadeirinhas. Pessoal, vamos então à solução completa do exercício número 1 para esclarecer as dúvidas aí de vocês e usando o conceito de trabalho, tá? Então, a situação aqui é que o objeto M2 é muito mais pesado que o M1, então ele vai descer e vai percorrer uma distância de 4 metros. Do mesmo jeito, o objeto que está preso aqui em cima vai ser arrastado por 4 metros. Tá? Nós vimos que a velocidade final desses dois objetos em módulo vai ser a mesma, já que eles vão partir do zero e ambos sofrerão aí a mesma aceleração. Então, como ambos sofrerão a mesma aceleração, chegarão a uma mesma velocidade final. O trabalho total realizado sobre o sistema nesse deslocamento é a soma do trabalho realizado sobre a massa 1 e o trabalho realizado sobre a massa 2. Na massa 1, nós temos que a força resultante é tensão menos força de atrito vezes o deslocamento. E do lado da massa 2, nós temos que a força resultante é P2 menos a tensão vezes o deslocamento. Então, temos aqui os dois trabalhos. Somando, o trabalho total realizado no sistema vai ser igual, então, a T
vezes D menos μ M1G vezes D mais P2 M2G vezes D menos tensão vezes deslocamento. Então esse termo vai cancelar esse termo e nós temos que o trabalho total é então igual a M2G, ou seja, 400 vezes 10 da gravidade, menos μ, 0,4, vezes M1, 90, vezes gravidade, 10. Tudo isso vezes os 4 metros de deslocamento. Logo, esse trabalho total resultante, ele vai ser igual, então, a 400 vezes 10, aqui, o M2 vezes a gravidade, o P2, então 4.000, menos 0,4 vezes 900, que dá 360. Temos, portanto, vezes 4, Temos, portanto, aqui 3.640 vezes 4. Logo, o trabalho total realizado no sistema é de 14.560 joules. Então, 14.560 joules vai ser o trabalho total realizado sobre o sistema. Tá? Por outro lado, toda a energia inicial desse sistema, toda a energia cinética inicial desse sistema é igual a zero, já que os dois objetos estavam parados. E toda a energia cinética final desse sistema vai ser igual a 1 meio de m2 vezes a velocidade final ao quadrado, mais 1 meio de m1 vezes a velocidade final dele ao quadrado. Logo, nós temos aqui, como essas velocidades finais são iguais, 1 meio de 400 mais 90 vezes a velocidade final ao quadrado. Ou seja, nós temos aqui 245 vezes velocidade final ao quadrado. Como o trabalho total é igual à variação da energia cinética, nós temos que 14.560 é igual a 245 velocidade final ao quadrado. Logo, a velocidade final vai ser igual a 14.560 dividido por 245, raiz disso. Isso significa, então, que a velocidade final vai ser de aproximadamente 7,7 metros por segundo. Esse é, então, o resultado aí do primeiro exercício.